Olá, estamos aqui mais uma vez unidos para consolidar o último módulo do nosso estudo sobre os três caminhos filosóficos. Lembrando sempre que isso é uma exigência para o cumprimento da disciplina de estágio supervisionado do curso de segunda licenciatura em História do Centro Universitário Internacional Uninter, da modalidade de estágio híbrido, extensão universitária. Então, vamos hoje concluir todo o projeto, que é esse estudo acerca desses três caminhos filosóficos, um módulo que fala sobre os centros socialistas. E aqui a gente tem o logotipo proposto para o centro socialista. Então, essa ideia dos centros socialistas, ela partiu de uma proposta do filósofo, intelectual Alisson Mascaro, e o deputado federal Glauber Braga comprou essa ideia. Então, formou aí uma parceria de peso para que isso se transforme numa realidade nacional. A gente já tem a criação da Associação Nacional dos Centros Socialistas, esse logo aqui, com sede lá em Brasília, e essa Associação Nacional dos Centros Socialistas vai coordenar a criação e a manutenção dos diversos centros socialistas que, porventura, vão surgindo nos municípios dos diversos estados brasileiros. Então, sentindo que o momento está bem adverso em relação a essa luta de classes, proveniente aí, que já vem inserido dentro da sociedade capitalista, o professor Alisson, então, ele tem a iniciativa de entregar uma carta para o deputado Glauber Braga, justamente onde ele propõe a fundação desses centros socialistas que ele atribui a qualidade de vanguarda do povo. Então aqui a gente tem o professor Alisson e aqui o deputado Glauber Braga. Ele é de Friburgo, do estado do Rio. Então, justamente, esse slide aí é conhecido nosso, então isso parte dessa mais do que comprovada influência nefasta da ideologia do capital que nos atravessa desde o nosso nascimento, por meio do aparelho ideológico capitalista, internet, ambiente de trabalho, forças armadas, meios de comunicação, instituições de ensino, a própria família, igreja, e a gente fica... Como lutar contra isso? É algo muito poderoso, cada vez mais poderoso, e aí a gente não tem como competir com isso, E aí, segundo o professor Alisson, então esses centros socialistas, eles seriam um instrumento de base para que a gente, num projeto de longo prazo, a gente consiga uma condição que nos habilite a combater esse sistema nefasto aí do bombardeio ideológico capitalista. Então, a primeira providência aqui na proposta está ligada ao nome, que ele chama de primeira e central luta. Porque se a gente, ao invés de usar o termo socialista aqui no nome,
né? Se fosse, por exemplo, Centro da Cidadania, Centro Popular, Centro dos Trabalhadores, isso aí está dentro, né, do horizonte capitalista, não provocaria impacto nenhum. Agora, a partir do momento que a gente usa o nome de centro socialista, né, o professor Alisson diz que esse é o único nome intolerável ao capitalismo. Né? Junto com esse termo socialista também o comunista, mas a proposta dele é utilizar o nome socialista. Botar lá, placa, né, na sede, Centro Socialista, o nome que quiser. Né? Centro Socialista Karl Marx, Centro Socialista de Friburgo, Centro Socialista, mas tem que ter essa palavra, justamente porque o que nos falta é justamente a utilização desses expedientes que façam que leve a massa, né, a divulgação da proposta de que o socialismo não tem nada a ver com o que o senso comum acha que tem. Né? Então, esse centro socialista, ele na realidade, ele vai consistir numa ação, né, num trabalho de conscientização e mobilização com o objetivo de transformação social a partir das bases, de baixo para cima. Né? De novo, a gente junta teoria com prática. É preciso conscientizar, né, através de formação, de informação proveniente de fontes seguras, né, de fontes de águas limpas, potáveis, né, filosóficas, teóricas, para que essa mobilização prática ela tenha uma consistência estratégica, para que a gente tenha a esperança, que é o sentimento que nos une, de suprimir esse modelo atual. Então, a gente precisa, por meio dos centros sociológicos, destruir os tabus ideológicos que são provenientes do massacre da máquina e da ideologia capitalista. Né? Então, esses tabus ideológicos eles vão sendo destruídos na maneira em que a gente leve para a comunidade, para a massa, para a base, estudos acerca de história, ciência, sociedade, modo de produção capitalista, né? Que as pessoas tenham a real noção do nível a que a massa, né, a qual a gente pertence, é submetida. Portanto, o centro socialista consiste no trabalho de base. E o trabalho de base não se sustenta apenas na ideia. Né? É importante, mas a ação ela vem de forma consorciada. Vide o nosso módulo sobre o manifesto do Partido Comunista. Então, o que esse centro socialista, enquanto espaço físico, precisa oferecer? Ele tem que ser um local de convivência, um local de afeto. Por exemplo, tal qual uma igreja, né, as pessoas, de um modo geral, fazem das igrejas que frequentam um local de convivência onde relações sociais, né, práticas sociais são exercidas. Né? As pessoas vão para a igreja para rezar e para muito mais coisas. Né? Fica ali um ambiente social que oferece a essas pessoas coisas que elas gostam. Né? Então, é uma estratégia, por que não, eficiente. Né? Então, dentro dessa proposta
do centro socialista é que ele seja um local de convivência e afeto, que ofereça às pessoas algo aprazível, né, de frequentar. E assim a gente vai conquistando, né, cada vez mais pessoas, e essas pessoas que vão entrando em contato com os centros socialistas, elas vão entendendo realmente a realidade que as cerca, né? Porque como trata-se de verdades, né, uma vez que essas pessoas se conscientizarem, perceberem o que realmente acontece, elas não vão mais mudar de ideia, porque é uma coisa muito verdadeira, muito concreta. Então, na realidade, esses centros socialistas, ele tem a intenção, repito, a um longo prazo, de preparação das massas para a transformação social. O que seria essa transformação social? Seria um movimento pré-revolucionário, né? A preparação e a transformação social é quando essa massa estiver preparada, aí sim seria suprimido o modo presente de sociedade. A gente tem aqui uma comparação, né? O capitalismo ele passou por fases, né? Então a gente tem o modelo fordista do capitalista, né? Aquelas empresas, as metalúrgicas, né? A época forte do movimento dos sindicatos. Então, a forma de arregimentação política, ou seja, a forma de organização política dessa classe, né? Era por intermédio dos sindicatos e das políticas públicas, né? E a gente já viu que isso não contempla o pensamento revolucionário, né? Isso diminui pouco, né? Quando se consegue alguma coisa, porque normalmente não se consegue nada, diminui pouco esse enorme abismo que existe entre essas classes sociais, a classe dominante e a classe dominada. E, atualmente, a gente tem um modelo pós-fordista, né? Então, já não tem mais aquela concentração de operários que tinha nas montadoras, nas metalúrgicas, né? Então, hoje tem muita gente trabalhando pela internet, então a realidade é outra. Então, o centro socialista seria hoje a forma mais adequada de arregimentação política que se pode propor. E aqui cabe uma observação importante. Lembra, naquele espectro de esquerda-direita, aquele espectro político, os positivistas eles podem ser de direita e de esquerda, né? Então, para a proposta do professor Alisson em relação ao centro socialista, esse espaço não é um espaço para a esquerda liberal. Ele é um espaço para a corrente filosófica marxista, ou seja, extrema esquerda. Então não há espaço para a esquerda liberal nesse movimento dos centros socialistas. Ele é um espaço socialista, ele é um espaço comunista. Então, porque o objetivo não é brigar por políticas públicas e o que a esquerda liberal faz, e a gente sabe muito bem o resultado disso, né? Quando se consegue alguma coisa, que é sempre pouco, ciclicamente vem a extrema-direita e destrói tudo. E aí tem que construir tudo de novo e fica nessa... E a classe dominante
isso, isso não afeta em nada, né? Então, o centro socialista ele tem que ser um espaço voltado também para a assistência social, porque é pela assistência social que a gente pode fazer disso um fator atrativo, né, para as pessoas, que é a estratégia, repito, que as igrejas usam. Né? E a gente tem também, dentro dessa proposta, que o espaço do centro socialista seja um espaço de formação política, que as pessoas passem a encarar que a política é importante na vida de cada um. Né? Que tudo é política. A política é a arte de negociar. Né? Existe a política partidária e a partidária. Então, no nosso dia a dia, a gente sempre está sendo político e sem notar. Né? Então, é levar os membros, né, dos centros socialistas essa noção da importância da política. Né? A política partidária, principalmente, óbvio. Né? Também seria a função dos centros socialistas se integrar com os movimentos sociais, né? Movimento negro, LGBTQIA+, movimentos feministas, de imigrantes, povos originários, né? Tipo os indígenas, etc. Também seria a função dos centros socialistas a integração com os movimentos trabalhistas. Por que não? Né? Porque é uma forma de atuação, de militância, onde a gente pode. Porque dentro do centro socialista não tem espaço para a esquerda liberal, mas o contato do centro socialista com movimentos de esquerda liberal, ele é proveitoso sim, né? Na medida em que a gente leve a nossa proposta junto ao pessoal que está brigando contra, de certa forma, contra a ideologia do capitalismo. Né? Também seria a função dos centros socialistas apoiar programas eleitorais socialistas. Né? A gente teve, por exemplo, nessa última eleição, a candidata do PCB, Sofia Manzano, com o vice Antônio Alves. Né? Uma pauta socialista. Né? Infelizmente, nem um segundo na propaganda eleitoral lá da televisão e do rádio, esse partido teve condição de participar. Né? Não é à toa que essas coisas acontecem dessa forma. Nem o fundo partidário eles foram contemplados. Uma outra função do Centro Socialista seria da formação intelectual, né? Cursos, formação mesmo, né? Política, história, teoria de Marx, essas coisas, né? E aí, realmente é uma proposta que está sendo muito bem aceita. A gente está engatinhando, ainda é um embrião, mas já temos centros socialistas em funcionamento, como em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em algumas cidades de São Paulo, em Juiz de Fora, em Minas, já tem um, e aos pouquinhos, quem sabe isso aí não se transforme em uma realidade nacional. Então, eu coloquei aqui a página do Centro Socialista, essa aqui é a Associação, né, Nacional dos Centros Socialistas. Ali você consegue informações, consegue se associar, eles promovem cursos. Né?
E aqui o site, o endereço eletrônico, melhor dizendo, centrosocialista.org. Entrou lá e aí navega lá e recolhe as informações necessárias e quem sabe, né? Por que não se tornar um membro do Centro Socialista? É muito legal. A contribuição mensal não é obrigatória, a sugestão é de R$ 5 por mês. Então, é muito legal e o pessoal é muito legal, é realmente um protótipo da família universal, vale muito a pena. Então, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui pessoas melhores do que quando entraram antes desse curso, pela paciência que tiveram de me aturar, pela compaixão, né, de não considerar os meus deslizes, a intromissão das gatinhas, e com isso vocês estão contribuindo de uma forma significativa para que eu consiga pegar esse canudo e passar a ser um professor de história para nível fundamental e médio. Né? Então, por tudo, né, por todo esse tempo, pela troca, pelo que eu aprendi, né, para poder fazer esse trabalho, então eu só tenho a agradecer. Então fica aí o meu auf Wiedersehen, o meu au revoir, o meu adiós, o meu goodbye, o meu tchau, adieu, adiós, bye. Obrigado! Hasta la vista! Valeu! Tchau, tchau!